A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, continuamos então o nosso propósito de leitura anual da Bíblia. Hoje nós estaremos lendo no livro de 1 Samuel, capítulos de números 8, 9 e 10. Lembrando sempre que nós estamos lendo na versão Almeida, revista e atualizada. Vamos lá então, capítulo 8. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos de todo Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: Vê, já estás velhos e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem as outras nações. Porém esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel: Atente à voz do povo em tudo que te diz, pois não rejeitou a ti, mas a mim, para que eu não reine sobre ele. Então todas as obras que fez, desde o dia que tirei do Egito até hoje, pois para mim me deixou, e a outros deuses serviu, assim também faz ti. Agora, pois, atende a voz, porém adverte solenemente e explica-lhes qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pediu um rei, e disse: Este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros com os seus cavaleiros, para que corram diante deles, e os porá por capitães de 1000, capitães de 50, e outros para lavrarem seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem as suas armas de guerra e para o palheiramento dos seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e dará aos seus servidores, e as vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos, as vossas servas, e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós sereis por servos. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: Não, mas teremos um rei sobre nós, para que nos sejamos também como todas as nações, e o nosso rei poderá governar-nos, sair diante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Atende a voz, e estabelecerei um rei. E Samuel disse aos filhos de Israel: Volte cada um para a sua cidade. Agora, capítulo de número 9. Havia um homem em Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele, desde os ombros para cima. Sobressaía todo o povo. Extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul, e disse Quis a Saul, seu filho: Toma agora consigo um dos moços e dispõe-te, e vai procurar as jumentas. Então, atravessando a região montanhosa de Efraim, na terra de Salissa, não os acharam. Porém passaram a terra de Saraim, porém elas não estavam ali. Passaram ainda a terra de Benjamim, todavia não as acharam. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço, com quem ia com ele: Vem, voltemo-nos, e não suceda que meu pai deixe de preocupar-nos com as jumentas e se aflija por causa de nós. Porém ele lhe disse: Nessa cidade há um homem de Deus que é muito estimado. Tudo quanto ele diz sucede. Vamos-nos agora para mostrar-nos-á, porventura, o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço: Eis, porém, se lá formos, que levaremos? Então aquele homem: Porque o pão dos nossos alforjes se acabou, e presente não temos para levar ao homem de Deus. Que temos? O moço tornou a responder a Saul e disse: Eis que tenho ainda em mãos 1/4 de ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho.
Antigamente, em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia: vinde, vamos ter com o vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. Então disse Saul ao seu moço: diz bem, anda, pois vamos. E foram à cidade que estava o homem de Deus. E subindo eles pela encosta da cidade, encontraram-se umas moças que saíram para tirar água, e lhes perguntaram: está aqui o vidente? E elas responderam: está. Eis aí que tens diante de ti, apressa-te, pois, porque hoje veio a cidade, porquanto o povo oferece hoje sacrifício do alto. Entrando vós na cidade, logo achareis, antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá enquanto ele não chegar, porque ele tem de abençoar o sacrifício, e só depois comem os convidados. Subi, pois, agora, que hoje o achareis. Subiram, pois, à cidade e entraram, e eis que Samuel lhe saiu ao encontro para subir ao alto. Ora, o Senhor um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel, dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás príncipe sobre o meu povo, o povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou até mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: eis aí o homem de quem eu te falara. Este dominará sobre o meu povo. Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me, peço-te, onde é aqui a casa do vidente? Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente. Sobe adiante de mim ao alto. Hoje comereis comigo. Pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração te declararei. Quanto às jumentas que há 3 dias se perderam, não se preocupe em teu coração com elas, porque já se encontraram. E para quem está reservado tudo que é precioso em Israel? Não é para ti e para a casa do teu pai? Então respondeu Saul e disse: porventura não sou benjamita? Benjamita, respondeu Saul, da menor das tribos de Israel, e a minha família menor de todas as famílias da tribo de Benjamim. Por que, pois, me falas com tais palavras? Samuel, tomando Saul e seu moço, levou-os à sala de jantar e lhes deu lugar de honra entre os convidados, que eram cerca de 30 pessoas. Então disse Samuel ao cozinheiro: traz da porção que te dei, de que te disse, põe-te à parte contigo. Tomou, pois, o cozinheiro a coxa com o que havia nela e pôs diante de Saul. E disse Samuel: eis que isto te foi reservado, toma-o e come, pois se guardou para ti para esta ocasião. Ao dizer eu: convidarei o povo, assim comeu Saul com Samuel naquele dia. Tendo descido do alto da cidade, falou Samuel a Saul sobre o eirado. E levantaram-se de madrugada, e quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul no eirado, dizendo: levanta-te, e eu irei contigo para te encaminhar. Levantou-se Saul, e saíram ambos eles de Israel. Desciam eles para a extremidade da cidade. Quando Samuel disse a Saul: diz ao povo que passe adiante de nós, tu, tendo passado, espera, e eu te farei saber a palavra de Deus. Agora, o capítulo 10, que é a sequência, né? Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Quando te apartares hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Selza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas e foste procurar, e eis que teu pai já não pensa no caso delas e se aflige por causa de vós, dizendo: que farei por causa do meu filho? Quando dali passares, adiante chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão e outro um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães que receberás da sua mão. Então seguirás a Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que desceram do alto, precedidos de saltérios, de tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. E o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando estes sinais te sucederam, faz com que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo.
Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar o holocausto, para apressar as ofertas pacíficas. 7 dias esperarás até que eu venha ter contigo e te declaro o que há de fazer. Sucedeu, pois, que, virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração, e todos esses sinais se deram naquele dia. Chegando ele a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. O Espírito de Deus se apossou de Saul, e ele profetizou no meio deles. Todos os que dantes o conheciam, vendo que ele profetizava como os profetas, diziam aos outros: que é isso que sucedeu com o filho de Quis? Está Saul entre os profetas? Então um homem respondeu: pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou um provérbio: está também Saul entre os profetas? E tendo profetizado, seguiu para o alto. Perguntou o tio de Saul a ele e ao seu moço: aonde fostes? E respondeu ele: a buscar as jumentas, e vendo que não apreciavam, fomos a Samuel. Então disse o tio de Saul: conta-me, peço-te, o que é que vos disse Samuel? Respondeu Saul a seu tio: informou-nos que as jumentas já foram encontradas, porém, com respeito ao reino de que Samuel falara, não lhes declarou. Convocou Samuel o povo do Senhor em Mispa e disse aos filhos de Israel: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: fiz subir a Israel do Egito, livrei-vos da mão dos egípcios e das mãos de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós rejeitaste hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhe disseste: não, mas constituí um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de milhares. Tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicada por sorte a Benjamim. Tendo feito chegar a Benjamim pelas suas famílias, foi indicada a família de Matri, e dela foi indicado a Saul, filho de Quis. Mas quando o procuraram, não podia ser encontrado. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem viera ali. Respondeu o Senhor: está escondido entre a bagagem. Correram-no e tomaram dali. Estando ele no meio do povo, era mais alto e sobressaía sobre todo o povo, do ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vedes que o Senhor o escolheu? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: viva o rei! Declarou Samuel ao povo o direito do reino, e escreveu um livro e pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel todo o povo, cada um para a sua casa. Também Saul se foi para sua casa a Gibeá, e foi com ele uma tropa de homens cujo coração Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram: como poderá este homem salvar-nos? E desprezaram-no, e não lhe trouxeram presentes. Porém Saul se fez de surdo. Então aqui, meus irmãos, a gente vê claramente a mudança de dinastia aqui, né? É a mudança agora para monarquia, sendo Saul o primeiro rei a governar. Só um detalhe, que muitas pessoas falam que Saul foi escolha do homem. Não, os homens pediram um rei, mas foi o próprio Deus que nomeou, que indicou, que falara com Samuel que era Saul que seria constituído como rei. Saul teve um começo muito bom, como nós vamos ver aqui. O problema é que para frente ele se perdeu. Muitos até começam bem, mas infelizmente não conseguem prosseguir e nem terminar bem. Amém? Deus abençoe e, em primeiro lugar, leia a palavra de Deus.